Tendo como base o primeiro volume, lançado a quando da comemoração do 90º aniversário, em 2001, a FECUL decidiu editar um segundo volume comemorativo do centenário da faculdade. E, ao mesmo tempo, continuar a recordar e homenagear todos aqueles que fizeram a história da nossa escola. Para vos falar deste livro, temos hoje aqui connosco a professora Ana Simões, à qual passo a palavra. Ora, então, boa tarde a todos. Portanto, tal como o Miguel já disse, coube-me apresentar as novas memórias de professores cientistas. Portanto, este é, tal como o nome indica, um volume de novas memórias, o que quer dizer que um outro volume já tinha sido lançado quando comemorámos os 90 anos da Faculdade de Ciências, o das memórias de professores cientistas. Assim, estou, de certo modo, aqui para vos falar brevemente destes dois volumes, com maior incidência, naturalmente, para o que hoje é apresentado. Pretendemos, com estes dois volumes, as novas memórias de professores cientistas e as memórias de professores cientistas, contribuir para o conhecimento do passado da Faculdade de Ciências, através da apresentação da vida e de obra de alguns dos seus docentes. Esta é uma forma, entre muitas, de estudar o passado de uma instituição tão fértil quanto a Faculdade de Ciências. Outras formas têm vindo a ser publicadas através de teses, capítulos, artigos, exposições, e apraz-me anunciar que muito brevemente será publicado um livro onde apresentamos uma história da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa entre o ano da sua fundação em 1911 e o início da democracia em 1974. Mas muito resta a fazer, e é esse repto que aqui também deixo. A história oferece à sociedade uma memória sólida, complexa e rica, capaz de ajudar os cidadãos a tomar uma parte ativa nos mais urgentes problemas e debates da atualidade e, assim, a melhor planear o futuro. Se esquecermos o passado, temos tendência a repeti-lo. Feito este pequeno desvio, voltemos às memórias de professores cientistas. Dizemos professores cientistas, pois não devemos esquecer que as universidades em Portugal, como em todo o mundo, começaram por ser pensadas como locais de ensino e que a aliança do trabalho docente com a investigação científica é uma exigência relativamente recente da história intelectual multidisciplinária das universidades, mais recente no nosso país do que em outros países europeus. E agora que vivemos uma época atormentada pelo peso da contabilização das publicações, dos fatores de impacto e das citações, pretendeu-se um olhar mais livre e abrangente. Não é demais recordar que nem sempre um cientista produtivo é necessariamente um bom professor e vice-versa. Um professor cientista que desempenhou um papel fundamental na organização de um grupo de investigação ou que teve uma agenda científica marcante para a sua instituição, ainda que não tenha um currículo científico de excelência, pode deixar uma marca superior à decorrente da avaliação do impacto das suas publicações. Assim, os vários autores debruçam-se não só sobre a atividade científica do seu biografado, como sobre a sua atividade de ensino, de divulgação, as atividades académicas, enfim, sobre todas as componentes do que fizeram em relação à sua ciência e à sua escola e as relações que o seu trabalho teceu com o contexto político português. Nos dois livros, incluímos personalidades e percursos muito diferentes. Professores que acabariam colegas dos seus antigos alunos e colegas que se tornaram amigos íntimos, professores cientistas focalizados essencialmente na sua atividade profissional e personalidades com preocupações cívicas, culturais ou políticas, por vezes diametralmente opostas. Aqueles que privilegiaram a sua ciência e aqueles outros que não descuraram a divulgação científica ou a escrita de manuais escolares, universitários ou até dirigidos ao ensino secundário. Aqueles que apostaram na formação de novos investigadores, criando um grupo capaz de continuar a sua ação, e aqueles outros que trabalharam melhor em isolamento. Professoras cientistas que se impuseram num ambiente maioritariamente masculino. Momentos mais felizes do crescimento e afirmação da escola ou momentos de opressão quando a política do Estado Novo interferiu na vida universitária. Tanto a seleção dos nomes a incluir como as memórias que aqui se oferecem traduzem obviamente a visão de quem os escreveu. Não poderia deixar de ser de outro modo. A humanidade não tem a memória inelutável e inflexível das pedras, como nos recordava Rómulo de Carvalho, quando,
sob a pena de António Gedeão, escrevia o poema da Interna Presença, em que dizia, e convido-vos a ler: se eu tivesse a memória das pedras, que logo entram em queda assim que se largam no espaço, sem que nenhuma alguma vez se tivesse esquecido de cair, enfim, poderíamos recordar o passado, tal como ele tinha acontecido. Com estilos variáveis, histórico, memorialista ou até autobiográfico, mais intimistas ou reflexivos, com maior ou menor detalhe, escritos por historiadores das ciências, por ex-colegas e colaboradores ou por atuais professores cientistas, oferece-se nestes 2 livros uma seleção ilustrativa da variedade e alcance das ações de alguns professores da Faculdade de Ciências. Pois não há estratégias científicas para uma escola que se possam impor de cima ou se materializem só por si. As faculdades são feitas por pessoas e são estas que, afinal, as moldam e lhes dão corpo. Passo então a uma apresentação breve dos biografados das novas memórias de professores cientistas e aproveito desde já para agradecer a todos os colegas a participação neste e no volume anterior, a disponibilidade e empenho com que participaram neles, a todos os familiares que nos ajudaram de diversas maneiras, aos comissários das comemorações do centenário da Faculdade e à direção da Faculdade, que possibilitaram e apoiaram este projeto. Desde o início da Faculdade de Ciências, que a investigação científica foi considerada como o principal elemento que a devia distinguir da Escola Politécnica. Esta ideia estava associada à criação de cursos que incutissem um espírito especulativo, era assim que se dizia, por oposição ao espírito prático, também palavras da época, que era entendido como o mais adequado à formação dos futuros profissionais de engenharia, que então iniciavam a sua formação nas faculdades de ciências e que durante muito tempo constituíram uma fração substancial dos alunos que integraram estas escolas. A título de exemplo, recorde-se que no final dos anos 30 do século XX, apenas 7%, e repito, 7% dos alunos da Faculdade de Ciências não frequentavam cursos preparatórios de Engenharia e de Medicina, cursos que só foram eliminados nos anos 80 do século XX. Este fenómeno está naturalmente, do meu ponto de vista, ligado à difícil afirmação das profissões científicas, diferentes das profissões associadas ao ensino das ciências, face às poderosas classes profissionais dos engenheiros e dos médicos. Não era inicialmente claro o que significava ser cientista e qual o papel destes novos profissionais na sociedade portuguesa. Foi o matemático Pedro José da Cunha, um dos 3 reitores cientistas da Universidade de Lisboa no período da Primeira República, que pugnou mais do que ninguém por implementar na Faculdade de Ciências uma nova cultura científica centrada na investigação. Assim, podemos entender o apoio que deu a António Aniceto Monteiro e a todos os jovens matemáticos que pretendiam renovar o panorama matemático em Portugal. Pedro José da Cunha morreria em 45, no ano em que se doutorou a física Lídia Salgueiro e um ano antes do doutoramento da química Marieta da Silveira. Estas professoras cientistas foram, respectivamente, a 2ª e 3ª doutoradas pela Faculdade de Ciências, mas as primeiras cujos doutoramentos se pautaram por uma nova prática de investigação. A primeira foi a botânica Ciomara da Costa Prima, que já homenageámos no primeiro volume. Foi ainda nas primeiras décadas da vida da faculdade que o bioquímico Kurt Jacobsen iniciou um programa de investigação científica de enorme sucesso no Instituto Bento da Rocha Cabral, dando corpo ao ideário dos médicos renovadores da geração de 1911. Fê-lo antes de integrar o corpo docente da faculdade e, mais tarde, caberia a Rui Pinto continuar a investigação em bioquímica nesta faculdade e contribuir para a criação de uma licenciatura nesta área. Antes destas, outras licenciaturas tinham já sido criadas, num processo lento de reforma curricular que se iniciou com a licenciatura em Ciências Geofísicas, que surgiu em 46 e que se ficou a dever à visão de Herculano Amorim Ferreira. Não nos esqueçamos que a separação da licenciatura em Ciências Físicas, numa licenciatura em Química, Ciências Físico-Químicas, numa licenciatura em Química e numa licenciatura em Física, só ocorreu em 64. A afirmação de novas práticas de ensino e investigação em Química na faculdade ficou ainda a dever-se ao contributo de muitos dos seus professores cientistas, entre os quais optámos neste volume por destacar Fernando Carvalho Barreira, que foi também reitor da Universidade de Lisboa entre 69 e 1973, Maria Alzira Almoster Ferreira e César Viana.
muitos outros professores cientistas da Faculdade de Ciências ocuparam posições de destaque na vida da Universidade de Lisboa. Já mencionei Pedro José da Cunha, que foi um dos reitores. Entre os que se homenageiam neste volume, Jacobsen foi vice-reitor, aliás, numa altura em que não houve reitor, entre 66 e 1970, e o físico José Gomes Ferreira, entre 80 e 86. Em conjunto com Lídia Salgueiro, com quem era casado, continuaram o trabalho iniciado por Cirilo Soares e Manuel Valadares, homenageado já no primeiro volume, e foram capazes de criar um grupo de investigação em física atómica e nuclear no Laboratório de Física, no período difícil entre o seu desmantelamento na sequência dos acontecimentos trágicos de 47 e a abertura à Europa da era marcelista nos finais dos anos 60 do século XX. Permitam-me um pequeno parênteses para ouvirmos Lídia Salgueiro, na autobiografia reproduzida em parte nas Novas Memórias, quando se referia às demissões de junho de 1947 e que, no que concerne à Faculdade de Ciências, atingiram os catedráticos Flávio Rezende, da Botânica, e Torre de Assunção, da Geologia, mais tarde readmitidos, uns meses depois, e os assistentes do Laboratório de Física, Manuel Valadares, Marques da Silva e Armando Gibert. Esta é a mesa em torno da qual as reuniões do Conselho Escolar ocorriam, reunindo os catedráticos de então da Faculdade de Ciências. Diz então Lídia Salgueiro: o professor Cirilo Soares partiu para o Conselho da Faculdade, único órgão deliberativo nessa época, absolutamente disposto a lutar para que o Conselho protestasse junto de instâncias superiores contra tal decisão, que o privava de alguns dos colaboradores em que depositava as maiores esperanças. Contra as suas expectativas, encontrou um conjunto de professores, na sua maioria satisfeitos com o ocorrido, o que o desiludiu bastante. E ela acrescenta: antes da reunião do Conselho, um pequeno grupo de assistentes, entre os quais eu me incluía, a professora Marieta também fazia parte deste grupo, organizou uma lista de protesto, tendo ido solicitar individualmente a todos os professores assistentes para assinarem a referida lista, que foi entregue ao diretor da faculdade. As primeiras declarações que Flávio Rezende e Torre de Assunção fizeram junto dos restantes membros do Conselho Escolar depois da sua readmissão, registadas nas atas do Conselho, recentemente digitalizadas e disponibilizadas online pelo Centro Interuniversitário de História das Ciências e da Tecnologia, secundam uma nova leitura destes acontecimentos. Não foram questões só políticas, como veiculado normalmente, mas foram questões também de política científica. Os debates no Conselho Escolar sobre qual era o novo ethos de investigação para a Faculdade de Ciências foram debates muito aguerridos. Não foram só acontecimentos exteriores à academia, mas principalmente debates no interior da própria academia que explotaram o processo que conduziu à decisão governamental. Tudo leva a crer que questões políticas tenham fornecido à academia um alibi para resolver os seus próprios problemas internos, naturalmente apoiada pelo governo. O período marcelista, de algum desanuviamento, foi aproveitado por muitos dos professores cientistas desta faculdade. Alguns já nos referimos. Não podemos terminar aqui sem mencionar o matemático Santos Guerreiro, o físico Fernando Bragança Gil e o biólogo Carlos Almassa. Todos comunicadores exemplares, personalidades de grande erudição e cultura, entenderam o papel crucial da formação das novas gerações de cientistas e a função estruturante da história das ciências nessa formação. Como confessava Carlos Almassa, a história do pensamento biológico é a disciplina onde começamos a ensinar os putos a serem pessoas, a ensinar-lhes que, muito para além do savoir-faire, a universidade tem que transmitir o savoir-être. Não admira, por isso, que tanto Almassa como Bragança Gil também investissem os museus universitários de História Natural e de Ciência, respectivamente, de uma função múltipla enquanto centros de criação e divulgação cultural, em plena sintonia com as atividades académicas de investigação e de ensino, considerando-os parte integrante da memória e da identidade da faculdade e do património inalienável de uma grande universidade. Já no século XXI, a reforma iniciada no âmbito do processo de Bolonha e a abertura ao espaço de ensino europeu obrigam a nova reflexão sobre a missão das universidades e das suas faculdades. Por um lado, esta reforma pretendeu efetivar um verdadeiro sistema universitário europeu,
cuja investigação reinventada fosse o cerne de futuras inovações técnico-científicas, fortemente cooperando com a indústria, capacitando os seus estudantes de uma sonhada mobilidade total, discriminando positiva e monetariamente os seus melhores professores cientistas e, finalmente, trazendo a vantagem adicional de vir a tornar-se um concorrente temível do sistema americano. Contudo, a ênfase na inovação fez-se acompanhar pela obsessão avaliativa. Tudo passou a ser avaliado quantitativamente. Professores, ensino, investigação, serviços e as próprias universidades que ficaram reféns de uma hierarquização só supostamente objetiva. Ao fim e ao cabo, a reforma de Bolonha veio, afinal, realizar um desvirtuamento da ideia fundadora da universidade, a orientá-la no sentido da sua empresarialização, olhando-a como um empreendimento necessariamente lucrativo, que vende graus, títulos, competências e quadros, e cujas especializações se devem adaptar às necessidades dos setores produtivos das sociedades atuais. Numa Europa em franca crise identitária, torna-se difícil prever o impacto dos desenvolvimentos decorrentes destas mudanças numa sociedade rasgada por profundas transformações sociais, políticas e económicas. Novos e constantes desafios se colocam, então, à Faculdade de Ciências. Quaisquer que sejam as respostas encontradas, terão que se centrar na valorização individual e coletiva da sua população, docentes, não docentes, alunos, e na ampla aceitação e promoção do potencial intrínseco da sua diversidade. Num período obcecado pela tirania da austeridade, dos cortes e das poupanças, a assegurar a continuidade geracional das escolas de investigação que a elas estão associadas, talvez seja o maior desafio que hoje se lhe coloca. Para já, as novas memórias de professores cientistas oferecem um testemunho da contribuição de alguns dos seus membros para a história recente e menos recente da Faculdade de Ciências. E daqui a 10 anos? Aguardemos as novíssimas memórias de professores cientistas. Já temos até um anteprojeto de capa, estamos, portanto, muito avançados. Mas para que este livro venha a ser possível, é contudo necessário preservar e trabalhar o espólio de todos aqueles que viveram na Faculdade de Ciências, assim como dos centros e instituições a que estiveram associados. E dou apenas 2 exemplos antes de terminar. A entrada sobre Lídia Salgueiro oferece extratos da sua autobiografia, um documento interessantíssimo a vários níveis, que se encontra na posse da família da nossa colega Luísa Carvalho. É crucial doar, preservar e tratar o espólio dos docentes da Faculdade de Ciências, e isso só será possível se esse espólio estiver ao cuidado de instituições competentes. A propósito de Amorim Ferreira, o cientista que criou a licenciatura em Ciências Geofísicas e que liderou o Instituto Geofísico Dom Luís, aproveitemos novamente para insistir que é fundamental o preservar e estudar o património científico das instituições associadas à Faculdade de Ciências. Estão ali representados a entrada do Instituto Geofísico Dom Luís, o Observatório, o Museu e o Laboratório Químico recentemente renovado. E este esforço não pode nem deve ser feito exclusivamente por ocasião dos momentos comemorativos. Esta questão é naturalmente crucial, porque completamos 100 anos, ninguém é eterno, as recordações são voláteis, os papéis e manuscritos, artigos e livros, instrumentos e coleções dispersam-se, degradam-se e desaparecem. Ora, o conhecimento do passado é uma condição necessária para o domínio do presente e a arquitetura do futuro. Possam, assim, estes 2 livros de muitas memórias servir como mais um estímulo para o conhecimento histórico da instituição Faculdade de Ciências. Uma história constituída de histórias, mas uma história que vai muito para além das histórias. Obrigada.